para a gente entender o que está se desenhando, o que está acontecendo. Eu recebo aqui o especialista em relações internacionais pelas universidades de Groningen e Estrasburgo, o Urian Fancelli. Como você quiser. Como eu quiser. Muito obrigada, bom dia, obrigada pela presença aqui. Eu começo, estamos com a Camila aqui já conectada. Deu certo aí, irmã? Eu estava até apontando, gente, é porque aqui no meu telão, a imagem que vocês estão vendo do meu lado é na minha frente. Perfeito. Que era para falar da imagem, mas vamos juntos aqui que tem muita informação para a gente falar com o Urian. Bom dia, Urian. Bom dia, Camila. Vamos todos, então. Eu começo por essa informação que é mais nova, esse alerta dos serviços de defesa de Israel de bombardeio, possível bombardeio no norte do país. Isso, de novo, pode sinalizar uma crescente na tensão, porque até onde se sabe, o Hamas não tem poderio bélico para poder cruzar de Gaza até o norte de Israel. O que isso sinaliza para a gente? Bom dia, Dani. Bom dia, Camila. Prazer estar aqui com vocês. Isso, a gente pode casar essa informação, Dani, com aquele envio de ajuda americana que está chegando agora lá em Israel, com porta-aviões, com os armamentos também, porque qual que é a mensagem que os Estados Unidos querem mandar? Para nenhum outro grupo entrar nesse conflito de vez. Só que acontece que esse grupo Hezbollah, que está aí na parte mais norte de Israel, está na fronteira com o Líbano, é algo que ele tem feito já ao longo do tempo. Vira e mexe tem esses tipos de ataques, tem tiros de um lado e volta, mas para esse grupo especificamente agora, a não sei que tudo tenha mudado de uma hora para outra, mas não seria interessante entrar no conflito. Por quê? Porque é um grupo que tem uma influência política muito grande no Líbano, ele controla lá, tem influência direta no parlamento do país, ministério, está ali ocupando Beirute, mais a parte sul do país. Então, traria para o país, você colocar um país tão quebrado, tão com um índice altíssimo de desemprego no meio disso tudo, é complicado. Então, esse tipo de ataque, à primeira vista, é mais para você mandar uma mensagem de incentivo para o Hamas para ele continuar atacando. É mais, estamos aqui do outro lado. Ou seja, não estão sós ainda. Camila, a gente está aqui com o Urian, nos ajudando a tentar entender um pouco as consequências disso. A gente falou agora há pouco com o Ismar Madeira, lá nos Estados Unidos, sobre as notícias de que Biden teria pedido moderação. Por conta de uma imagem, inclusive essa foi destacada pela Camila. Camila estava dando uma olhada nas redes sociais de Benjamin Netanyahu. Olha aí, Urian, vou pedir para você. Olha só, a gente vai rodar ela mais uma vez, Edu, para quem está em casa e para o Urian. Olha isso. Um prédio inteiro atingido de cima e embaixo, não resta nada. Foi o próprio primeiro-ministro de Israel, que está sob uma pressão brutal. Tem editorial, o país em guerra, oficialmente, editorial de um dos principais jornais de Israel, dizendo que o que a gente está vendo tem um culpado, Benjamin Netanyahu, muito mais preocupado com os processos por corrupção que responde, com a ofensiva autocrática que está tentando fazer sobre o judiciário, do que com a defesa de Israel, pedindo, inclusive, o afastamento dele. Qual é a corda que Netanyahu tem de se equilibrar nesse momento? E, principalmente, esse tipo de imagem pode, repito a você o que eu perguntei ao Ismar, né? Transformá-lo ou transformar Israel de agredido em agressor? Pode, Dani. Realmente, assim, quando tudo isso começou, existiam duas possibilidades. Ou ele ia ser culpado logo de cara por toda essa falha de segurança, porque ele, de extrema-direita, sempre se vendeu como esse político que daria conta de proteger o país, a população dos terroristas, sempre demonizou muito todo mundo que... A gente teve, né, uma personalidade muito parecida no Brasil aqui, que estava meio nesse espectro que fazia isso. E ele, querendo ou não, acabou tentando usar isso tudo que aconteceu para mostrar que o grande inimigo é o inimigo que está lá fora, é o agressor externo. Então, tentando fazer com que a população se una nesse momento inicial. Até um político da oposição também já se ofereceu para compor o governo, mas pelo que tudo indica, pela agressividade dos ataques agora,
parece que algo que já era uma preocupação se adiantou. E qual que era o seguinte? Israel, por mais que também, né, durante todos esses anos tenha sofrido ataques, tenha sido vítima de ataque, é conhecida por seguir uma doutrina de, às vezes, devolver, de, às vezes, dar uma resposta um pouco acima do necessário. Novo bombardeio, olha aí, Urian, ao vivo, hein? A gente assistiu e estavam tentando conter as chamas e houve mais um lançamento, perdão. Imagina. Uma das preocupações dos países ocidentais, das grandes democracias que apoiam Israel, era justamente acontecer isso, de Israel perder o tom e aí começarem condenações internacionais, tanto dos países quanto dos organismos, como a ONU. E a gente já vê aí troca de farpas, né, da ONU contra Israel, dizendo, ó, pode diminuir um pouquinho. Mas o objetivo do Hamas, isso para a gente olhar para o outro lado também, sempre foi esse. Porque a região estava caminhando para um período de calmaria, para um período de paz. Então, essas imagens agora era justamente que o Hamas estava buscando e está conseguindo. Camila? Urian, abriu o áudio aqui. Obrigada, Daniela. Urian, quero te perguntar ainda sobre isso. Interessante que a gente venha falando desde ontem, eu até ressaltei hoje, que a grande bússola seria a força desse ataque, para Netanyahu ganhar apoio ou perder. Eu te pergunto o seguinte, nesse momento, como é que a gente pode projetar de uma forma mais imediata, a partir das imagens que a gente está vendo, o tamanho da contraofensiva de Israel e como isso pode gerar e se pode, de fato, gerar algo concreto do Conselho de Segurança da ONU, posicionamento do Brasil ou do próprio Conselho como um todo, do tamanho da contraofensiva de Netanyahu? Bom, Camila, a grande preocupação é se está tudo desse jeito agora, por ar, no momento que o exército israelense não entrou ainda na faixa de Gaza, o que vai acontecer depois? Quando eles entrarem lá, naquela prisão a céu aberto, com aquelas ruas estreitas, com terroristas se escondendo atrás de civis, e de novo, é sempre bom frisar algo que vocês fazem o tempo inteiro, que a maior parte desses palestinos que vivem lá não são partes dessa organização terrorista, mas civis que são usados, que são manipulados por essa organização terrorista. Então, a grande preocupação é, se está assim agora, o que pode acontecer depois? Mas, por outro lado, pode ser também uma maneira de Israel dizer que não está se intimidando também, apesar de terem os reféns. Isso tudo vai ter um custo político muito alto para o Netanyahu, de qualquer maneira. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, vai depender também do consenso. Teve essa reunião que não saiu nada de concreto nela, né? Até porque Conselho de Segurança, né? Você precisaria dos 5 principais membros permanentes, que são aqueles 5 com poder de veto, também para aprovar qualquer coisa relevante. Mas... Urian, vou te pedir licença muito rapidamente, nós vamos continuar conversando, mas porque a gente tem uma confirmação agora sobre uma brasileira. A família da Bruna Valeano confirmou a morte dessa jovem brasileira em Israel. A Miriam Leitão também já tem a confirmação dessa informação triste que a gente tem que dar aqui na Globo News, do segundo brasileiro morto, agora uma jovem com a morte confirmada pela família. A Miriam já tinha confirmado também com fontes do Itamaraty. A Bruna Valeano, ela estava desaparecida desde sábado. Essa jovem que está na foto, ela foi rendida por terroristas do Hamas em uma festa rave. Portanto, ela estava desaparecida desde sábado e agora a confirmação da família. Infelizmente, mais um brasileiro que perde a vida nesse confronto. Essa é a brasileira Bruna Valeano, agora com a confirmação da morte dela. Por isso que eu te interrompi, Urian, com essa informação que é importante, né? E que, infelizmente, traduz a força e a violência desses ataques. Te devolvendo já do ponto onde você parou, só mesmo para a gente ter essa atualização. Infelizmente, uma brasileira morreu, já são 2 brasileiros. Eles 2 estavam na mesma festa, Camila, no universo paralelo. Era uma festa de música eletrônica nas proximidades de Gaza. Foi ali um dos primeiros e mais, digamos, brutais ataques. Deixaram 260 corpos, segundo Israel quantificou. O Hamas, temos a nossa segunda brasileira perdida, desculpa. Muito triste isso. Ajuda a trazer também para uma realidade mais próxima, né? Quando a gente perde alguém do Brasil e
ter uma dimensão maior do que todas essas pessoas dessas regiões, tanto de Israel quanto da Palestina, estão passando agora. Mas em relação ao que eu estava falando antes do Conselho de Segurança da ONU, a grande dificuldade ali é de haver uma condenação mais firme de dois países que são China e Rússia, né? Os outros três, Reino Unido, Estados Unidos e França, já são países que consideram o Hamas grupos terroristas, então vai ser difícil alcançar alguma coisa concreta ali nesse momento e principalmente se Israel perder a mão. Aí vai ficar mais difícil ainda. Valdo está aqui com a gente. Valdo, quer conversar um pouco com o nosso especialista? A gente está aqui com o Irã. Eita, gente, Urian. Pronto. Urian. Obrigada. Especialista em Oriente Médio, trazendo informações ao vivo para a gente, análise a quente quando há uma escalada do conflito. Quer falar, Camila? Eu quero falar só o seguinte, eu não dei a idade dela, infelizmente, uma jovem de 24 anos, a Bruna, nova. que é a segunda morte, infelizmente, confirmada de um brasileiro nesse confronto em Israel. Jogar para o Valdo aqui só para a gente ter essa informação completa. Valdo. Urian, bom dia, boa tarde já. Até onde você tem se informado sobre uma crítica a Netanyahu de que ele estava focado muito mais para a região ali de Israel, que faz fronteira com a Cisjordânia, onde ele tem um eleitorado maior, do que em relação à região ali perto da faixa de Gaza, onde ele não tem um eleitorado muito forte. Isso é uma crítica que está sendo feita a ele? Isso pode ter pesado nessa falha, neste momento, da inteligência israelense? Oi, Valdo, boa tarde. Muitos fatores ainda, né? É difícil a gente apontar só algo assim. A gente está lendo informações, reportagens estão sendo feitas o tempo inteiro falando sobre... A gente está ouvindo surgir a palavra Smart Wall, ou seja, o muro inteligente, que é aquilo que existia lá, que era capaz, que ele tinha sensores de movimento para impedir com que as pessoas passassem. Ele ia até debaixo da terra, alguns metros. E nem isso foi capaz de impedir que isso acontecesse. Agora, o grande desafio vai ser conter os ânimos em todas as partes do país, tanto no norte quanto no sul, quanto ali perto da Cisjordânia também, para que não escale, para que esses outros grupos também não se sintam motivados a entrar. Como eu falei há pouco, não acho que, pelo menos agora, com as informações que a gente tem, seja o caso de envolvimento de outros grupos como o Hezbollah, mas tem que ficar de olho, porque agora eu creio que o país já está com uma situação de instabilidade como um todo. O que a gente está ouvindo ao fundo são barulhos de ataques da faixa de Gaza. Eu vou chamar a atenção do nosso assinante e, claro, né, do nosso especialista, do Valdo, da Camila, porque passou do meio-dia, gente. Aqui, horário do Brasil, o que significa, como você pode ver na imagem ao vivo, ao lado da Bruna, que nós perdemos, brasileira, foi morta pelo Hamas naquela festa que também vitimou um brasileiro jovem também, numa rave chamada Universo Paralelo. E eu vou me silenciar aqui por segundos para você ouvir o que está acontecendo em Gaza. Passa do meio-dia, significa que cai o entardecer lá, ataques voltam a se intensificar. Vamos ouvir um pouquinho. Sirenes. Sendo que hoje, Daniela, Urian, a gente teve o início dos ataques 2 horas antes, ataques massivos do que a gente viu ontem. A gente está flagrando ao vivo ali, não tem remédio, segundo os relatos de voluntários internacionais, porque Gaza está cercada, está sitiada por ordem de Israel, né? Então, os palestinos que estão sendo vitimados também nesses conflitos estão sem acesso a remédios, os hospitais estão lotados, é aquela situação de crise humanitária da braba. Cai à noite, mais um dia de expectativa de bombardeio. Segue a mobilização, cerveja improvisada para tentar minimizar os estragos no porto que a gente flagrou agora há pouco. E sempre importante lembrar que qualquer tipo de ataque a estruturas civis, né, deliberado, é crime de guerra. Crime de guerra é algo que pode ser condenado internacionalmente também. Então, até
que foi rápido demais para... Ninguém esperava que Israel subisse o tom tão rápido. Até a expectativa era que demorasse alguns dias, ou até mesmo que depois que os israelenses entrassem por terra em Gaza, que aí a gente ia ter essas condenações internacionais que começaram antes. Os atritos começaram antes. Camila? Urian e Daniela, quero trazer informação aqui para a gente conversar aqui no Conexão, uma informação importante do Guilherme Bausa. Ele conversou com o embaixador Alessandro Candeias, embaixador do Brasil em Israel. Olha o que ele explicou sobre faixa de Gaza e sobre a retirada dos 26 brasileiros que estão lá. Primeiro, é preciso conseguir a permissão do Egito para que os brasileiros entrem no país. Depois, é preciso conseguir atravessar Gaza até a passagem fronteiriça de Rafah, que está fechada. E ele disse ao Bausa o seguinte, que houve 2 bombardeios próximos a Rafah nas últimas horas, o que torna muito perigosa essa passagem neste momento. Além disso, o Egito tem receio de abrir uma passagem porque haveria um êxodo de palestinos para o Sinai. Então, o embaixador disse para o Bausa que não há problemas no deslocamento interno dentro da faixa de Gaza, que o Hamas não está impedindo as pessoas de sair, mas é fato que há uma logística difícil e que, nas palavras de uma fonte do Itamaraty para ele, essa logística vai exigir muita atenção, gestões constantes e paciência. Tudo muito fluido ainda, é o que a gente tem de apuração aqui desse nó diplomático e principalmente de segurança, que a gente vê na faixa de Gaza. A gente falou dos brasileiros que estão vindo por Tel Aviv, pelo aeroporto, mas há brasileiros em Gaza e há um acompanhamento permanente do Itamaraty, segundo as informações do Bausa aqui, conversando com o embaixador Alessandro Candeias. Também, você viu aí? Abaixo uma informação nova também. Mais informação, pode falar, Val. Olha aí do Ricardinho, que atualizando o número de brasileiros que já pediram ajuda para voltar de Israel. Segundo o Ricardo Abreu, são mais de 2.700 brasileiros que já pediram ajuda para retornar. O governo brasileiro está colocando lá os aviões da FAB para trazer. Começou com 1.000 e poucos, passou de 2.000, agora já supera o número de 2.700 brasileiros pedindo para retornar, porque o conflito só está numa escala cada vez maior. Né, Camila? Exatamente, ou seja, para jogar para vocês e para a nossa conversa aqui, essa situação dos brasileiros e como o governo tenta se movimentar em meio a isso que está traduzido pelas imagens. Essa situação dos brasileiros e de todo mundo também que está tentando deixar esse território me remete muito ao que estava acontecendo no ano passado na Ucrânia. Lá a situação era diferente, teve um fluxo muito maior de pessoas que deixaram o país, passando dos 15 milhões, grande parte pela Polônia, mas a Polônia acontece que ela era um país aliado, um dos primeiros a estender a mão para o país que foi invadido. Quando a gente olha para essa situação de Israel, e aí que está o grande diferencial, Israel ela é cercada por países que são, em sua maior parte, hostis a Israel. Então, as pessoas ficam se sentindo cercadas, sitiadas, não tem para onde elas fugirem. Olha o trâmite que é para a pessoa fugir da faixa de Gaza, por exemplo. Por isso também a importância, Israel sendo esse estado isolado, os Estados Unidos, por exemplo, também mandarem um porta-aviões para ficar lá perto, para fortalecer a presença de apoio a Israel na região. Manda uma mensagem para esses grupos terroristas, manda uma mensagem também para quem está, em grande parte, por trás desses grupos, que é o Irã. Gente, só uma atualização de informação, claro. O Alessandro Candeias, ele é chefe do escritório de representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, não é o embaixador, como eu falei. Então, só para dar o cargo certinho dele. E ele é quem está respondendo pela operação de resgate de quem está na faixa de Gaza. Por isso, essas informações do Guilherme Bausa, dos brasileiros na faixa de Gaza e as informações do embaixador, cujo cargo eu acabei de ler aqui certinho, para... Então, o deslocamento dos brasileiros nesse caso. Gente, vamos ter que dar um intervalo bem rápido. A gente volta já já com mais informações, mais imagens ao vivo da faixa de Gaza. Bombardeios continuam, mais informações estão vindo também sobre brasileiros e o total de mais de 1.800 vítimas fatais entre israelenses e palestinos. A gente volta já já com todas as informações. Eu vejo duas coisas acontecendo. Uma delas é
esse é o papel que se espera do Brasil internacionalmente, de nunca se envolver, mas sempre tentar achar uma solução pacífica, porque por mais que nós sempre tivéssemos nossos problemas internos, lá fora, nós sempre buscamos a paz, a diplomacia, o diálogo. Então, o Brasil, com essa presidência no Conselho, é algo positivo. Se vão acatar isso, já é outra história. E o segundo ponto é... Gente, eu esqueci o que ia falar, tinha um segundo ponto agora. Se tem a possibilidade de ter os membros ali que participam do Conselho de Segurança deixar as divergências de lado para acalmar os ânimos. Eu trago isso para o cenário de como o mundo está hoje. Existe uma divisão global em que esse sul global ele está mais alinhado por conta de muitas situações. As pessoas viram a diferença de tratamento, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Quando você tinha imigrantes, refugiados da África chegando, atravessando a Europa de barco, e essas pessoas eram muitas vezes deixadas no mar para se afogar, Houve um grande esforço para absorver os ucranianos. Sim, você tinha no Reino Unido países recebendo centenas de libras para as pessoas hospedarem os ucranianos nas suas casas. Então, isso eu acredito que pode ser mais um fator de divisão entre esse norte e esse sul global. E até mesmo pelo fato de que agora na Europa, por exemplo, a gente vê alguns ataques específicos dos Hamas em relação a judeus. A gente tem regiões ali, localidades religiosas judaicas sendo protegidas, está tendo protestos lá. Então, receio que muita divisão ainda pode sair disso tudo. Camila? Só para agregar informação aqui, o Itamaraty acabou de divulgar as imagens, né, dos brasileiros que vão para os pontos de ônibus e depois vão para o aeroporto de Tel Aviv para fazer esse transporte de volta para cá. São imagens que a própria Paola Deorte já mostrou ao vivo nas entradas, mas a gente tem aí agora, então, as imagens do próprio Itamaraty. Aeroporto lotado, né? Aeroporto de Tel Aviv, brasileiros, né? Uma dessas pessoas, um dos brasileiros, não dá para ver daqui onde eu estou se é um homem ou se é uma mulher, já com a bandeira e todos eles com esse sentimento de alívio e necessidade. Agora eu vi aqui no telão uma mulher abraçada com a bandeira do Brasil, todos à espera do início, né? Na verdade, da conclusão dessa última fase, que é a volta ao Brasil. Todos os brasileiros que estão lá e os parentes e amigos e todos nós aqui também, aguardando, ansiosos para que eles voltem e consigam se distanciar dessa área de conflito. As imagens que a gente tem mostrado aqui no Conexão demonstram a força do conflito. Olha aí, ao vivo, Porto de Gaza em chamas, muita fumaça. E a gente vê uma das embarcações, a gente já mostrou antes uma outra, agora mais uma embarcação em chamas, o que mostra a força dos ataques israelenses a essa região. A gente tem mostrado aqui, inclusive, as reações e as críticas que começam já a ser desenhadas, ou pelo menos as cobranças a Netanyahu. Mais cedo a gente mostrou agora também ao vivo imagens aí do céu de Gaza, exatamente, onde ocorre o bombardeio. Olha aí, ao vivo Gaza, a gente vai acompanhar esse bombardeio. E se a imagem mostrar para a gente, eu acho que vai abrir um pouco, olha lá. Céu riscado, sistema antiaéreo de Israel reagindo. E a gente vai acompanhar ao vivo aqui, Daniela, Valdo, Urian também. E mais esse momento em que começa a anoitecer na faixa de Gaza e os ataques continuam escalando. Dessa vez, diferentemente de ontem, né, Daniela? Começaram mais cedo e continuam. Camila, 2 horas antecipadas, né? 2 horas antecipadas e, de novo, né? A gente está vendo uma tentativa de mísseis lançados da faixa de Gaza de atravessarem e ali a ação do sistema de baterias antiaéreas, dando uma trava, digamos assim, no avanço desse armamento. A gente também está aqui no meu estúdio. Na sua tela eu vou manter a informação de momento, que é o bombardeio. No estúdio a gente está observando a Tel Aviv, né, de onde vai partir o voo com os brasileiros, os primeiros 220 brasileiros ou 210 brasileiros que serão repatriados. Mas eu quero aproveitar a presença do Urian aqui para a gente falar um pouco sobre a primeira vez que eu ouvi esse termo da divisão do sul global com, digamos, ocidente-norte global, foi apurando exatamente a guerra da Ucrânia.
em que ficou muito claro por que o presidente Volodymyr Zelensky, apesar de ter feito sinais contraditórios, não poderia simplesmente dar de ombros ou ignorar ou mesmo publicamente, né, maltratar o governo Lula ou Luiz Inácio Lula da Silva, porque era a chance que ele tinha de ter uma interlocução eficiente com esse sul global, em especial a América do Sul e África. Muito dependente a África da grana da China, assim como todos nós. E esse pragmatismo está tendo uma importância, teve uma importância muito grande para, ao contrário do que aconteceu com o Brasil, em conferência das Nações Unidas, vários países africanos ficarem simplesmente se absterem de votar no que dizer respeito a sanções ou críticas à ação da Rússia na Ucrânia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai se provar mais uma vez um fator para rachar a crítica ao que está acontecendo em Israel, porque, de novo, China e Rússia estão se colocando numa posição bem diferente do que Estados Unidos e França e Reino Unido, por exemplo. Exato. Você tem aqueles países, Dani, que historicamente querem se, entre aspas, se meter nos assuntos externos e que pelo sul global, que sempre foi vítima desse dedo externo que veio, não é muito bem visto. Os países do sul estão cansados disso tudo. Até quando Israel aumenta aí a dose da agressividade, da retaliação, acaba, de certa maneira, perdendo a razão e espantando o apoio que poderia ter. Até ontem, a gente via muito mais solidariedade em relação a Israel do que a gente já está vendo hoje. E o sul global, ele tem aí essa sensação de um ressentimento e que já vem não só da guerra da Ucrânia, a gente pode voltar até 1 ou 2 anos antes. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, quando a gente via países como Estados Unidos com 35% de vacinações em 2021, sendo que os países mais pobres do mundo lá, 0,3%, 0,4%. Então, esse sul global sente que não foi protegido, que não tem seus interesses olhados pelos países que sempre ditaram as regras. Atenção, hein, Camila, Valdo, o Irã tá aqui, o Urian tá aqui com a gente. Meu marido chama Uirá, aí você entende a minha dificuldade. Pronto. E a gente às vezes fala do Irã país também aqui. O Urian tá aqui com a gente, mas é uma informação que a gente já tinha tratado, então acho que posso jogar na roda aqui, Camila, e a partir daí você segura. A Al Jazeera confirma a informação de que foguetes foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel durante o bombardeio de Gaza. A Al Jazeera acaba de confirmar há 5 minutos que foguetes foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel. Por que isso é importante? Isso é importante porque pode ser aquela operação que o Urian estava falando, vai ser difícil, mas vai dar certo. O Urian estava falando que é do Hezbollah ou de outros grupos extremistas tentarem dar ali quase que um salve, para falar linguajar de crime aqui no Brasil, para o Hamas, é isso? Exato. O Hezbollah, vamos trabalhar com duas hipóteses, 2 cenários diferentes. Primeiro, dele não querer entrar, que é esse outro grupo que a gente estava falando antes, que é muito mais poderoso, muito maior, muito mais numeroso do que o Hamas. O Hamas é bebê, é cria do Hezbollah. Inclusive agora ele conseguiu fazer esse tipo de ataque que até então não havia sido feito. Quando a gente olha para o que o Hamas fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram cenas deles tacando pedra nos tanques de israelenses. Algo foi mudando, eles foram se equipando com foguetes, mas esse ataque de sábado agora já mostra que eles mudaram alguma coisa. Eles aprenderam algo de diferente e aprenderam também com Hezbollah, porque esses grupos terroristas, eles dividem as táticas, as inteligências, e o Hezbollah é muito bem treinado. Ele lutou, tem experiência de guerra na Síria. Então, caso esses ataques que estão vindo, que a Al Jazeera confirmou agora, que a Dani trouxe para a gente,
estão vindo do sul do Líbano em direção ao norte de Israel, isso, no pior dos cenários, indicaria uma tentativa de participação do Hezbollah, e aí é um efeito dominó, porque você tem outros grupos ainda também entrando, mas não acredito que apenas com a informação de que mísseis foram disparados, a gente pode afirmar isso. Porque é algo que acontece de vez em quando lá. É como, eu gostei dessa expressão até, de mandar um salve para a galera do Hamas, que está mais ao sul, dizer que eles não estão sozinhos e que eles têm que continuar porque os amigos dele do norte, os poderosos, numerosos, estão lá em cima. E, Surian, só antes de você sair, quero aproveitar essa sua análise do Hezbollah cautelosa, porque é o seguinte, né? Vamos ver como é que isso vai para frente, se escala ou não. Lembrando que Israel está com um porta-aviões mais forte, mais sofisticado, né? Está recebendo, está sendo encaminhado, o que é uma demonstração de poder. Então, o que a gente tem que acompanhar aqui com essa informação que a Daniela trouxe, e já vou te perguntar sobre isso, se de fato vai escalar, se a gente pode fazer uma correlação de Hezbollah ou não, e qual seria o grande entrave, né, para que o Hamas conseguisse associados, digamos assim, nessa guerra, nesse confronto, que é o que ele mais quer. A ameaça e a força bélica de algo escalar e do lado de Israel ter muito mais força de reação, ou o que mais a gente pode tratar? Claro, a gente não está associando o Hezbollah aqui, a gente está dando a informação de como tem sido Israel está recebendo ataques. Eu queria que você explicasse para a gente, por favor. Exato. Hipoteticamente, se houvesse um ataque do Hezbollah, aí um ataque assim no sentido de estamos entrando para lutar ao lado dos nossos irmãos do Hamas, aí sim a gente fala de uma escalada. Mas uma escalada, ela não precisa necessariamente envolver a entrada de novos atores também, né? É óbvio que o conflito pode se espalhar, o fato do próprio porta-aviões norte-americano estar ali perto de Israel para mostrar que tem o respaldo do maior exército, do exército mais potente do mundo, isso ajuda também. E isso é direcionado não só para o Hamas, mas para quem ajuda a financiar o Hamas. O Hamas e o Hezbollah, que é o Irã. O Irã. Aí a gente está falando do Irã mesmo, não do Irã. Então, a mensagem é essa. E a partir do momento em que houver uma entrada por terra em Gaza, aí a gente fala de escalar de vez, porque vai ser banho de sangue. Gente, eu estou aqui com o Urian Fancelli. Obrigada pela conversa, pela paciência com a minha má pronúncia. Eu espero ter a oportunidade de falar com você outras vezes para corrigir isso. Até muito a próxima. Obrigado, até a próxima.